Yo puedo decir muchas cosas, y algunas no. No puedo decir Madrid es mi tierra. Tengo que decir mi cemento. Lo siento. Ojalá sea mentira ese rumor que corre sobre el río, donde peces de plata mueren sin ser pescados. Ojalá sea mentira esa bola de anhídrido carbónico que pende bajo el cielo de Madrid. Ojalá sea verdad esa mentira del vidente que anuncia una tormenta de amor que acabará com a mala uva. Dois, três. Gravando. Em frente ao Palácio Real, a Plaza de Oriente, onde se encontra a estátua equestre de Felipe IV. Essa estátua é incrível por ser a primeira do mundo onde o cavalo está em duas patas traseiras, desafiando o equilíbrio. A estátua foi idealizada por Felipe IV e executada pelo escultor italiano Pietro Tacca, com auxílio de Diego Velázquez e Galileu Galilei, que contribuíram com seus conhecimentos para a estabilidade da obra. A parte dianteira do cavalo foi projetada para ser mais leve, enquanto a traseira é mais pesada, garantindo o equilíbrio. A estátua está situada no centro dos jardins da Praça do Oriente e é um dos principais pontos turísticos de Madrid. Lá, muitos locais e, claro, turistas vão para assistir o belíssimo e nobre pôr do sol do íngreme gramado localizado do outro lado da rua e fica de frente ao Palácio Real. Praticamente ao lado deste gramado e perto do Palácio Real, vale muito a pena tomar uma cerveja e tapear, ou principalmente tomar um bom vinho no Ancião de los Vinos. É um bar e restaurante que foi frequentado por membros da realeza e pelo próprio rei da Espanha. Para o padrão da cidade, é um lugar que você não deixará seu rim. Os preços são justos pela qualidade do serviço e de tudo que irá consumir. Um abraço para o Antônio, espanhol, garçom da casa, que foi muito agradável conosco. Diz que morou no Brasil durante um tempinho e que ama o nosso país. Só não ficou mais porque entrou o presidente Collor na época. E é só consultar a nossa história, ou os mais coroas como eu, relembrar para saber o que aconteceu com a nossa economia. Outro ponto turístico, para lá de curioso, é a farmácia mais antiga de Madrid, ou pelo menos uma das mais antigas e notáveis, a farmácia de La Reina Madre, também conhecida como Real Botica. Fundada em 1770, está localizada no coração da cidade, perto do Palácio Real. A farmácia, que funcionou como local de produção e distribuição de medicamentos para a corte real, ainda está em funcionamento. Entre as imagens que vocês estão vendo, estão lugares imperdíveis de se visitar. Para quem assistiu a série La Casa de Papel, Praça de Callao, a praça icônica onde ocorre o lançamento do dinheiro, onde o professor aparece para convocar o povo. O Ministério do Fomento, também chamado de Nuevos Ministérios, que na verdade a fachada do edifício é utilizada para representar o Banco da Espanha. A Casa da Moeda Real. Embora o nome remeta à Casa da Moeda, o local de filmagem é o Conselho Superior de Investigações Científicas. Gran Via, a famosa rua de Madrid, palco de cenas com a passagem de Marseille de bicicleta, de acordo com o site oficial de turismo de Madrid. E a Fonte de Cibeles, que é um dos monumentos mais emblemáticos de Madrid. Localizado na Praça de Cibele, representa a deusa Cibeles, símbolo da terra, agricultura e fecundidade. Um carro puxado por leões. A fonte é um ponto de encontro popular, especialmente para os adeptos do Real Madrid após vitórias importantes. Assim como muitas praças no Brasil, né? Acabam sendo ponto de encontro aí de torcedores após a vitória do seu time. Vale também ressaltar mais sobre a fonte de Cibele, por conta de vários elementos aí que nós encontramos nessa fonte que são muito curiosos.
Fica no cruzamento do Passeio de Recoletos e Passeio del Prado, com a Calle de Alcalá. A deusa Cibele e os leões são esculpidos em mármore. Além de ser um monumento artístico, a fonte tinha função utilitária, abastecendo com água os aguadeiros e o público geral. É um símbolo da cidade de Madrid e está associado às comemorações de conquista do Real Madrid e da seleção espanhola de futebol. Arquitetura. Foi projetada pelo arquiteto Ventura Rodrigues e construída no final do século XVIII. Outra curiosidade, dizem que mais lenda do que fato, mas é que as águas da fonte de Cibele seriam direcionadas ao cofre do banco da Casa da Moeda, caso esse fosse tentado ser invadido. Isso é uma armadilha mortal que aparece, inclusive, essa citação, e essa problemática para ser resolvida na série Casa de Papel. Próxima à fonte de Cibeles fica a Porta de Alcalá. É um dos monumentos mais conhecidos de Madrid, construído entre 1774 e 1778, por ordem do rei Carlos III. É obra de Francisco Sabatini e foi erigida como arco de triunfo para comemorar a chegada do monarca à capital. Ainda próximo a essa região fica o Parque de El Retiro. É um vasto espaço verde com 125 hectares, no coração da cidade, sendo um dos locais mais populares para lazer e cultura. Criado no século XVII como área de recreação para a monarquia espanhola. Foi aberto ao público no século XIX e em 2021 foi reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco. A Praça Maior, praça principal, situa-se no centro da cidade de Madrid, a poucos metros da Porta do Sol e da Plaza de la Vila. É uma praça retangular rodeada de todos os lados de edifícios de 3 pisos, sendo a sua entrada apenas possível através de 9 pórticos. Tem 129 metros de comprimento e 94 de largura. Existem todo 237 varandas ao longo de toda a praça. O pórtico mais conhecido é o Arco de Cuchilleiros, na esquina sudeste da praça. Ao centro, ao lado norte, ergue-se a Casa de la Panadería e à sua frente, no lado sul, a Casa de la Carnicería. Debaixo dos pórticos, nas suas arcadas, estão estabelecidas lojas tradicionais, constituindo os pórticos turísticos de maior relevo da cidade. Outra coisa curiosa, interessante, é o Museu del Jamón. Como eu disse anteriormente, jamón é um presunto ibérico. Na verdade, não se trata de museu. Uma cadeia de lojas que também funcionam como restaurantes e bares, especializados em produtos ibéricos, principalmente o jamón. Outro lugar importantíssimo, não tem como visitar Madrid e não ir a esse lugar, é o Museu do Prado. Mais importante museu da Espanha, um dos mais importantes do mundo, apresentando belas e preciosas obras de arte. Localiza-se em Madrid, claro, e foi mandado construir por Carlos III. As obras de construção se estenderam por muitos anos, tendo sido inauguradas somente no reinado de Fernando VII. Curiosidade, dizem que é o segundo maior museu do mundo, perdendo apenas para o Museu do Louvre, em Paris, França. O Prado expõe desde murais românticos do século XII, a produção de Francisco Goya, El Greco, Luís de Moraes, Velázquez, Zurbarán, José de Ribeira, Esteban Murillo, Luís Paré, Luís Meléndez, Vicente López, Eduardo Rosales, Mariano Fortuny,
Joaquim Sorolla, José de Madrazo e o filho deste, Federico de Madrazo e Cuntes, entre inúmeras obras. É gigantesco. Vale muito a visita. Até para quem não curte muito museu, né, é uma experiência assim, única, né, por conta da grandiosidade. Você não curte muito obra de arte, né, pinturas originais, né, e muito antigas, né, vale pelo impacto, né, estético do conjunto da obra. Em frente ao Palácio Real, a Plaza de Oriente, onde se encontra a estátua equestre de Felipe IV. Essa estátua é incrível por ser a primeira do mundo onde o cavalo está em duas patas traseiras, desafiando o equilíbrio. A estátua foi idealizada por Felipe IV e executada pelo escultor italiano Pietro Tacca, com auxílio de Diego Velázquez e Galileu Galilei, que contribuíram com seus conhecimentos para a estabilidade da obra. A parte dianteira do cavalo foi projetada para ser mais leve, enquanto a traseira é mais pesada, garantindo o equilíbrio. A estátua está situada no centro dos jardins da Praça do Oriente e é um dos principais pontos turísticos de Madrid. Lá, muitos locais e, claro, turistas vão para assistir o belíssimo e nobre pôr do sol do íngreme gramado localizado do outro lado da rua e fica de frente ao Palácio Real. Praticamente ao lado deste gramado e perto do Palácio Real, vale muito a pena tomar uma cerveja e tapear, ou principalmente tomar um bom vinho no Ancián de los Vinos. É um bar e restaurante que foi frequentado por membros da realeza e pelo próprio rei da Espanha. Para o padrão da cidade, é um lugar que você não deixará seu rim. Os preços são justos pela qualidade do serviço e de tudo que irá consumir. Um abraço para o Antônio, espanhol, garçom da casa, que foi muito agradável conosco. Diz que morou no Brasil durante um tempinho e que ama o nosso país. Só não ficou mais porque entrou o presidente Collor na época. E é só consultar a nossa história, ou os mais coroas como eu, relembrar para saber o que aconteceu com a nossa economia. Outro ponto turístico, para lá de curioso, é a farmácia mais antiga de Madrid, ou pelo menos uma das mais antigas e notáveis, a farmácia de La Reina Madre, também conhecida como Real Botica. Fundada em 1770, está localizada no coração da cidade, perto do Palácio Real. A farmácia, que funcionou como local de produção e distribuição de medicamentos para a Corte Real, ainda está em funcionamento e é um marco histórico importante. Conta outra lenda que é um túnel ligando o Palácio Real ao interior da farmácia e que era utilizada para encontros políticos secretos. Para quem passar muito tempo na cidade e sentir saudade de um churrasco, acho que na Gran Via fica o El Gaúcho, onde você pode comer um menu do dia preparado no capricho e a preço bem módico. Bares e restaurantes, fomos em vários, mas quero indicar, além do Ancián de los Vinos e El Gaúcho, já em outra região da cidade, também bem central, na qual ficamos hospedados, abarca os bairros de Lavapiés e La Latina. Bar automático, café de San Milán, abraços ao senhor cubano que nos serviu uma figuraça. Em português só entende me traz a conta e mulata, safara do mundo. Também restaurante Cozina Galícia. Na região, como há muitos estrangeiros morando, predominantemente latinos de toda parte, encontramos também muitos indianos, chineses e africanos. Assim sendo, você encontra comidas típicas de todos os povos em profusão. Um abraço ao professor Dr. Walter Cardoso. E lá encontramos o primo do meu amigo, o irmão Marcelo Borges, que nos indicou o Ecos, uma casa para pequenas apresentações musicais, com entrada gratuita, que fica um espaço que outrora foi um cinema. Lugar muito animado e conta também com bebidinhas e comidinhas para petiscar. Para quem curte peças em salas de teatro,
E o Arte de Rua já está no ponte próximo ao Eros, onde muita coisa acontece. Não poderia deixar de citar a Feira do Rastro, uma mega feira de rua que ocorre aos domingos e feriados no bairro La Latina. Quer trazer uma lembrancinha de Madrid, sem ter os seus olhos da cara arrancados? Esse é o lugar. Não compre nas lojinhas. Vá à Feira do Rastro. Variedade a dar com pau, preços muito melhores que em outros lugares e pode pechinchar de boa. Teria muito mais para falar da experiência turística em Madrid, mas aqui fica minha mirada no recorte e gosto de queremos mais. Quem sabe possamos retornar e certamente valerá não só as imagens, mas um vídeo nos acompanhando nesse retorno à terra de Glória Fuertes, entre as grandes figuras da história e da civilização ocidental.